Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tecnologia MIMO. Em outros artigos eu comentei sobre antenas em redes Wi-Fi, principalmente falando de tecnologia de padrão Wi-Fi. A linha Wi-Fi não difere do padrão de forma universal, no padrão 802.11. O MIMO significa nada mais nada menos do que múltiplas entradas, múltiplas saídas, ou multiply input, multiply output. Qual é o grande segredo da interconexão MIMO? Falando principalmente de bases de aspecto físico e conexão de radiofrequência, nós temos múltiplas antenas. Então tem uma antena, duas antenas, três antenas. O MIMO, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4. Então, expandindo um pouco mais e avançando o assunto em radiofrequência, nós vamos falar um pouquinho sobre a derivação de múltiplas plataformas de acesso. Ou seja, o MIMO, simplesmente falando como MIMO, a gente trata de Single User MIMO. O Single User MIMO é o padrão convencional, onde um dispositivo único se conecta a um access point. Isso, um dispositivo por vez. Então, o meio físico de redes de radiofrequência, ele é compartilhado. E a partir de um compartilhamento, eu tenho um fracionamento da minha velocidade. Então nós temos dois aspectos, o aspecto físico e o aspecto lógico. O aspecto físico, ele é o transporte. O aspecto lógico é transportado, obviamente, pela camada de radiofrequência. Então, quando eu tenho uma supressão dentro do meu meio físico, eu acabo diminuindo a minha velocidade. Quando eu aumento a disponibilidade do meu meio físico, eu aumento a velocidade. Aumentar a velocidade não significa necessariamente trabalhar com modulações, codecs ou qualquer tipo de modulador físico mais amplo, mais complexo, como é dito em radiofrequência. Normalmente a gente trata isso de canais ou meios de transmissão. O MIMO é simplesmente uma transmissão por meios distintos, cadeias que a gente chama distintas, ou seja, uma antena, duas antenas, MIMO 1x1, 2x2. Então o Single User MIMO, ele transforma o meio físico que já é conduzido de forma simples numa transmissão individual, ou seja, um dispositivo conversa com um access point. Avançando um pouco mais no meio físico mais abrangente, mais aberto, o que a gente tem efetivamente? Aí a gente migra para o MU-MIMO, Multi-User MIMO. Do ponto de vista físico, eu aumento a disponibilidade, onde eu tenho um access point que é capaz de conversar com múltiplos dispositivos simultaneamente. Então eu transmito para vários dispositivos e recebo de vários dispositivos. Daí vem a sigla MU-MIMO, Multi-User MIMO. Isso aumenta a capacidade absurdamente. Então nós temos aí um aumento efetivo de pelo menos 3, 4 vezes a capacidade em velocidade e a capacidade em dispositivos. Então a tecnologia MIMO, ela acaba facilitando a nossa vida com o aumento de meios físicos. MIMO 1x1, um dispositivo conversa com apenas uma antena. MIMO 2x2 em Single User MIMO, um dispositivo conversa com duas antenas. 3x3, um dispositivo ainda com 3 antenas. E assim funciona para 4 antenas também. Na tecnologia MU-MIMO, isso difere, porque eu tenho múltiplos dispositivos conversando com 2, com 3 ou com 4 antenas. Então, se eu tenho dois dispositivos que são 2x2, dois dispositivos vão conversar simultaneamente com o access point em 2 antenas. Mas eu também posso ter 3 antenas em um dispositivo e 2 antenas em outro dispositivo. Simultaneamente, eles vão ter a possibilidade de se comunicar com o access point. Isso aumenta expressivamente a capacidade do ponto de acesso. O meio físico continua sendo half duplex, ele continua sendo um meio compartilhado. Mas a tecnologia, ela expande, aumenta, melhora a capacidade da célula em si. Então todo hardware que você comprar da linha Wi-Fi e utilizar o padrão MU-MIMO, você está utilizando automaticamente a tecnologia Wave 2, que é condizente com a capacidade múltipla de acessos a dispositivos. Isso aumenta a capacidade. O lado do dispositivo não muda. O dispositivo ainda continua sendo o único que gera uma comunicação
com o Access Point. No entanto, a capacidade da célula é que expande. Para o dispositivo é natural, é transparente. Para o Access Point é uma expansão, é um aumento de célula, um aumento de capacidade de modo geral. Então tem muito mais para a gente aprender e é justamente isso que a gente trata nos treinamentos oficiais. Venha para um dos nossos treinamentos, seja ele o UNS, que é o módulo básico hoje de Unify, ou o módulo EWA, que é o módulo avançado, que nós vamos te ensinar como funciona essa tecnologia e como se calcular uma célula efetivamente multi-user MIMO ou single user MIMO. A gente se encontra lá em um dos nossos treinamentos. Até mais!